Bem-vindos a Beto no Mundo, 108º episódio, apresentando a Tanzânia. Percorri o mundo, sempre curioso por conhecer sobre a diversidade cultural e natural do planeta. Em 88, abri a Trip and Travel. Desde 2016, temos o selo de qualidade da Takumi, nos concedido às melhores agências de viagens do mundo, seguindo o legado Monsieur Roche de fazer mergulhos de imersão cultural pelo planeta. E bem-vindos, então, à apresentação de hoje, Beto no Mundo, na Tanzânia. E o pessoal me pergunta por que a África está voltando pela terceira vez em 6 meses. E aqui eu explico. O pessoal tem me perguntado por que tu tem ido tanto para a África, né? Essa é a minha terceira viagem à África nos últimos 6 meses, né? Foi Ruanda, Burundi, Uganda, depois Botswana, Zimbábue, né? E agora Tanzânia novamente. Porque eu sou fascinado por esse continente. Né? De guri eu morei nos Estados Unidos, estudei na Europa, viajei turning point na minha vida foi 1 ano na Ásia, mas agora a vida selvagem da África tem me encantado. Cada safari é uma experiência única, né, com os leões, elefantes, hienas, gnus, né, se aprende tanto com essa natureza fantástica. Então é isso. Ontem a gente fez sobrevoo de balão no Serengeti, que são essas planícies imensas, né? Na língua Maasai, Serengeti quer dizer planície sem fim, que descreve muito bem essas savanas e com suas pastagens, né? Que faz com que milhões de gnus, zebras e antílopes migrem aqui do centro Serengeti, né, na época da seca, em busca de pastagens e água mais ao norte, levando 6 meses até o Quênia. E depois retornam tudo isso. Maravilhas da natureza, né? Então eu me sinto toda vez dentro de um programa do National Geographic. Adoro. Então, esse foi o nosso grupo, né, que enfrentou esse desafio de mergulhar nas savanas e no mundo selvagem. Beto Conte, Miliana, a Renata, a Paula, o trio de la Justina, com a Fernanda e a Paula novamente, o querido João, circundado pela Sandra, Paula e Renata, aniversariante do ano, a Lisete, o casal Saft, a Márcia e a Ide. E juntos nós vamos apresentar para vocês a Tanzânia. Tanzânia, e esse é o nosso trajeto, nós de Dharamsalam, a maior cidade do país, voamos para Kilimanjaro, de onde seguimos para o Lake Manyara National Park, Ngorongoro Crater, Grumeti e Serengeti, e terminamos em Zanzibar. A capital é Dodoma, a língua oficial é o Swahili e o inglês, é uma república federal presidencialista, com 61% da população cristã, 35% de muçulmanos. A presidente é uma mulher, a Samia Hassan Suluhu, que concorre à reeleição agora em outubro. O primeiro-ministro Kassim é um país de quase 1 milhão de quilômetros quadrados, com 60 milhões de habitantes, um PIB per capita de 3,6 mil dólares, né? E a moeda é o shilling tanzaniano. Então, aqui é a Tanzânia, para vocês verem. Então, junto ao Lago Vitória, onde nasce o Nilo, nós temos toda uma parte verdejante, toda essa parte verde aqui, verde clara, né, são as savanas. Depois ela vai ficando menos verde em direção ao Oceano Índico. Aqui nós embarcando para Kilimanjaro. Um tour embarcando de Dharamsalam por Precision Air para Kilimanjaro. E em
Pernoitamos em Arusha, a capital da região norte do país, é o centro do abastecimento dos safaris, dos lodges. De lá, nós pegamos a estrada e fomos em direção ao Lake Manyara, já entrando em território Maasai, que é uma dos 120 grupos étnicos que compõem a Tanzânia, com todo o colorido do povo Maasai, as suas vestimentas, a área de cultivo nessa região fértil. Eles são essencialmente pastores, né? Então, o povo Maasai se alimenta de carne, leite e sangue de seu gado. Os meninos, até a circuncisão, né? Quando eles fazem um rito de entrada na vida adulta, eles cuidam, eles pastoreiam, próximo aos seus povoados, seus clãs, os animais menores. Então, aqui a gente vê dois meninos com o seu rebanho de burricos, gado e caprinos. Chegamos então ao Lake Manyara, o primeiro parque nacional que a gente vai estar explorando junto, nesses carros abertos que dão ótima visibilidade para a gente estar inserido nesse mundo selvagem. Todos sempre atentos, que a gente começa a circundar, né, pelo Parque Nacional e chegamos e vemos esse paquiderme que está do ladinho do nosso carro. Então aqui nossa primeira experiência com os animais selvagens no Lake Manyara. Dois elefantes aqui do ladinho do nosso Land Rover. Como é que é a musiquinha? Dois elefantes. Um elefante incomoda muita gente, dois elefantes. Fica aqui uma pessoa. Bem mais pertinho do que lá no Sri Lanka que nós queríamos. Parques ou reservas naturais. Com isso, eles garantem, né, a qualidade de vida e a segurança dos animais selvagens. E para nós, a possibilidade de ver a 1 metro de distância esses grandes mamíferos. E a primeira parada foi um almoço à sombra dessa acácia. E seguindo aqui pelo Lake Manyara, as aves, o dik-dik, o menor dos antílopes, e as girafas maravilhosas. Olhem só aqui esse conjunto de girafas que nos deu as boas-vindas. Nós estamos às margens do Lake Manyara com um grupo de girafas. A cássia é uma planta, uma árvore que a gente encontra em toda a África
E aqui a gente está vendo uns Olha, eles estão comendo. babuínos comendo as flores. E é a planta predileta para as girafas. Então, uma girafa tão elegante, os babuínos por todo lado. E esse era o nosso hotel, com essa vista maravilhosa do Lake Manyara. Lake Manyara, 400 quilômetros quadrados, sendo que a metade dele faz parte do Parque Nacional Lake Manyara, com grande vida selvagem, e compõe 650 quilômetros quadrados, aqui no norte da Tanzânia. Lake Manyara National Park, no norte da Tanzânia. Pouco linda a vista da nossa casinha. E falando em povo Maasai, queria falar um pouquinho sobre a diversidade étnica da Tanzânia. Que nos viajamos pela Tanzânia, e o nosso guia Emanuel, ele nos contou muito sobre a diversidade étnico-linguística. Então a língua oficial é o Swahili e o inglês, né? Mas tem 120 grupos étnicos diferentes. O mais conhecido deles, para nós, pela o colorido da sua cultura, o povo Maasai, né? Mas tem outras centenas de grupos, onde no meio rural, nos seus povoados, eles ainda falam os seus idiomas, mas quando vão para as cidades, acabam predominando o Swahili. Então a tendência é que em algumas gerações se perda grande parte dos idiomas locais. Quanto mais afastado, quanto mais rural, mais se mantém as suas culturas e tradições, as quais mesmo nos centros urbanos se mantém em relação aos ritos de passagem, casamento, funeral, né? E mantendo essa riqueza étnico-linguística cultural da Tanzânia. E eu vou levar vocês a um povoado chamado Irkipuz-Boma. Então, é o povoado Maasai, que nos deu as boas-vindas. Então, um povoado Maasai é um povo de pastores. Eles eram nômades. Ao longo das décadas, né, das últimas gerações, eles foram ficando se assentando em povoados, né, e eles são poligâmicos, né? Então, aqui nós vemos uma comunidade onde nós visitamos um povoado específico, onde era o chefe do clã, com seus 45 filhos, 84 netos e 10 mulheres. Então, aqui são essa família estendida, né, deste clã. Então, olha só o colorido do povo Maasai.
E então, dentro das as 10 mulheres, cada nova esposa constrói-se uma nova casa. Então, tem tantas casas quanto esposas. Neste caso, o chefe tinha 10 esposas, então tínhamos 10 casas num círculo em torno do curral. Ó. E é possível ter tantas mulheres quanto se possa alimentar, né? Então, quanto maior o rebanho, maior a importância do Maasai frente à sua comunidade. E com isso, a possibilidade de ele trazer mais mulheres e mais mão de obra, né? Para para líderes do seu rebanho. Esse rapaz que a gente está vendo na direita, ele é um iniciado. Então, os meninos têm toda uma hierarquia etária no mundo Maasai, né? Chega um determinado momento que a cada 7 anos, tem 7 anos onde tem iniciações todos os anos, depois 7 anos que não tem, que é para recuperar, para acumular o número de jovens que daí passam pela próxima iniciação, né? E todos esses iniciados, eles têm uma relação de sangue e de sobrevivência nas savanas, né, que levam para a vida toda. Neste aqui a gente vê esse jovem com eh, esse artefato na cabeça que mostra que ele teve recém a circuncisão. Então, eles passam, antigamente era 8 meses, né? Hoje é 2, 3 meses. Então, solos nas savanas para aprender a como enfrentar os animais selvagens, como se alimentar, e esse é um rito de passagem. Ao retornar para a comunidade, eles são os guerreiros. E tem, então, a estratificação começa dos jovens, os iniciados, os jovens guerreiros, os guerreiros, depois os idosos e, finalmente, os anciãos, né? Cada um com um papel dentro da comunidade para preservar as suas culturas, suas tradições, né? Então, os guerreiros são responsáveis pela caça e a proteção do seu rebanho, os anciões para transferir o conhecimento de uma geração para a próxima. Então, o stick funciona como apoio, como conduzir o rebanho para enfrentamento. E as cores predominantes são o vermelho. E aqui as casas, então vocês estão vendo, cada casa é de uma das esposas do chefe. Só uma abertura para a saída da fumaça. E em termos de empoderamento feminino, então elas estão ligadas à confecção de artesania, né, que nós, visitantes, apreciamos muito. Essa foi a casa que eu visitei. E sempre, né, eu recomendo quando se vai para a África, né, é levar lápis, cadernos. Então a gente levou as doações aqui para a escola, né? Então essa família é tão grande, né, que tem uma escola própria junto a essa unidade familiar, né, esse clã, né, que outras crianças dos arredores também acabam utilizando. Kilimanjaro, olê Kilimani, Kilimani,
Yes, thank you. Então, é a educação, né, que transforma. O Maasai é uma cultura bastante tradicional, eles tendem a ficar na sua comunidade, e se eles saem, eles, ao regressar para a comunidade, eles têm que ter a vestimenta, manter a cultura e a alimentação. E depois nós visitamos um outro povoado já próximo a um centro maior, né? Então aqui já era um polifamiliar. Povoado Maasai, um povo tradicionalmente ligado ao pastoreio, portanto é muito importante para o homem ter uma quantidade de vacas e cabras, mostra a sua importância na comunidade. As vestimentas tradicionais do povo Maasai, construção de pau a pique, fechada, só tem um espaço para ventilação, né, porque é para manter o isolamento. A cobertura então é barro e madeira, e a cobertura tem esterco seco. O povo Maasai, que é o povo tradicional que vive aqui no Serengeti. Esses são os currais, onde coloca as ovelhas e as cabras, e aqui com essa cerca de acácias espinhentas, o gado bovino. Beto Conte, um povoado Maasai aqui nas bordas do Serengeti. E então do Lake Manyara vamos para Ngorongoro. Aqui é a entrada no Parque Nacional. Ele fica a uma altitude de 1.900 metros, então ele é muito verdejante, diferente das savanas planas com pouca vegetação lá embaixo. E daqui de cima nós vemos essa formação única. Ngorongoro Crater, cratera Ngorongoro, aqui na Tanzânia, um dos maiores redutos de vida selvagem do planeta. Neste vulcão que colapsou. Quantidade de água suficiente para que a vida selvagem desfrute desse paraíso natural. Beto Conte, Grand Tour, Trip Travel Tanzânia, para você. Feliz da vida em Ngorongoro. Então é graças à água e ao verde, né, que nós vamos ter muitos animais herbívoros, antílopes, e daí depois toda a cadeia alimentar chegando até os grandes felinos. E olha só que lindo o trajeto, né, ao longo da cratera. Nós estamos aqui dentro do Parque Nacional do Ngorongoro, por uma estrada que ela está no ápice da cratera. Então nós estamos contornando a cratera de um vulcão colapsado, e lá embaixo nós temos a planície em Ngorongoro, que vocês vão ver agora. Lá, então nós vamos passar 2 dias nessa região, olhando os animais, a vida selvagem aqui em Ngorongoro. A Fernanda conduzindo o nosso Land Rover, e aqui é o nosso Lion's Palm, nossa casinha em Ngorongoro. Aqui no Lion's Palm, um lodge na borda da cratera em Ngorongoro, com um elefante aqui nos nossos
Jardins. Presa. Ó, o elefante se deslocando aí. Muito legal. Obrigado. Esse é o Goodness que cuidou da gente. O Emanuel e a Mili, o nosso ranger. E aqui a doutora Márcia, geóloga, nos explicando o Grand Reef, que é esse encontro de essa separação de placas tectônicas, né, que faz com que essa região é toda coberta de vulcões, né, e que em algum momento vai dividir a África em três partes, né? A placa da Arábia, que já se separou, né, aqui com o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico, a placa da Somália, né, que é esse Grand Reef, em milhões de anos vai separar, da mesma maneira que Madagascar já se separou abaixo. Então nós estamos aqui, vamos descer a cratera. Aqui nós estamos na base da cratera, com toda essa vida selvagem fantástica. Estamos aqui na base do Nhongongoro, uma cratera de um vulcão implodido, com 20 quilômetros médios de diâmetro, a uma altitude de 1.500 metros acima do mar. A borda superior tem uma circunferência de em torno de 50 quilômetros. E neste paraíso aqui de baixo, com quantidade de água e de pastagens, milhares de animais. O registro da vida selvagem aqui no Parque Nacional de Nhongongoro. Beto Conte, Grand Tour, Trip Travel, Tanzânia para você. Elas vêm. Elas são amistosas, são curiosas. O rabo daquela lá parece trançado. Olha você, Madi. Mas ela não tem nada, parece machucado. Gente do céu. Lá atrás tem búfalo. Eu vivo só correndo na terra. Ai, meu Deus do céu. Então, a empresa que nos levou foi a Zilli África, né? A parceira da Trip and Travel. E na caminho, na estrada ali, um búfalo, que é um dos Big Fives. Aves, avestruz, impala, leões. E Emanuel feliz de nos mostrar um leão aí. Mas é uma combinação de beleza natural, esse conjunto com a planície e as montanhas circundantes, né? Que faz com que seja muito especial. Áreas de água com os hipopótamos, os flamingos, para alegria da galera. Esse é o famoso GNU, né? Então, as grandes migrações têm 4,5 milhões de GNUs no Serengeti, fazendo essas migrações anuais em busca de pastagens. Pelicanos, parada por um lanche. Olha só que feliz o nosso grupo aí, né? Com o sol aparecendo e nós não existe cerca, né? Nós estamos aqui no meio da vida selvagem. É lógico que os rangers estão ali nos cuidando. O Pumba. E aqui a gente vai se despedindo. Nos despedindo aqui do Nhongongoro National Park, essa cratera de 20 km por 20 km de diâmetro, com essa borda
de um vulcão que colapsou há 2 milhões de anos e que possibilitou que ficassem de uma certa forma confinados, uma vida selvagem abundante, que faz com que os animais permaneçam, porque tem alimento e água, né, para se manter. Então onde a gente viu elefantes, leões, hipopótamo, rinoceronte, fantástico. Beto Conte, Grand Tour Trip Travel Tanzânia para você. Nos despedindo de Ngorongoro National Park. Essa cratera aqui, olhando daqui de cima, parece sem vida animal, mas tem uma vida abundante, que é um ecossistema muito rico em água, pastagens, então tem muitas espécies herbívoras, de antílopes e daí seus predadores, leões, hienas, leopardo, tita, além de grandes mamíferos como hipopótamo, rinoceronte, elefante. Muito, muito lindo. Uma das maravilhas aqui da Tanzânia. E a estrada eu adoro. A gente está aqui descendo as bordas da cratera Ngorongoro em direção a Lake Manyara Airstrip, onde a gente vai pegar o nosso voo para o Serengeti. Então a gente abandona essa região de florestas e montanha. Estamos aqui a 1.900 metros. Toda essa abundância de vegetação que vai mudar totalmente nosso cenário. Estamos indo para o mundo das savanas. Toda essa diversidade que a Tanzânia oferece para a gente. Beto Conte, Grand Tour Tanzânia para você. Aqui nosso guide Emanuel e nosso grupo. Nos acompanhe. Depois, saindo aqui do Parque Nacional de Ngorongoro, a gente já pega uma autoestrada que vai nos levar até o Lake Manyara Airstrip para seguirmos viagens em direção às savanas da África, o Serengeti, tão esperado. Então, os três ecossistemas, vamos ter visto 3 ecossistemas bem diferentes: Lake Manyara, Ngorongoro e depois as savanas do Serengeti. Vou aprender mais na próxima viagem. E aqui estamos no aeroporto de Lake Manyara e vamos embarcar em direção. Vamos primeiro sobrevoar Ngorongoro. Chegamos no Grumeti. Estão recepcionados com um belo almoço e Simbavati Grumeti, o nosso lodge aqui no meio das savanas do Grumeti, que é a parte sudeste do Serengeti, com gnus aqui nos nossos jardins. Iniciando o dia aqui no Serengeti, que em língua Maasai quer dizer planície interminável. Uma bela descrição das savanas aqui da África. Ontem tinha centenas de gnus aqui na porta de casa, que já foram embora. Parte da grande migração
que acontece anualmente de milhões de gnus e zebras que saem do sul do Serengeti em direção ao Quênia em busca de melhores pastagens e água, retornando no final para a Tanzânia, quando, após a época das chuvas, aqui volta a ficar verdejante. Então, aqui o anoitecer. E será que a gente vai fazer alguma coisa à noite? Agora a gente viu uma leoa se preparando para caçar. Tem uma manada de gnus aqui nos arredores. Ai, ai, ai. Tá querendo se cara dela, vocês atrapalharam a minha janta, eu vou jantar vocês. Eu preferi entrar. Eu queria deixar ela em paz. Ela tá comendo. Por isso que eu não quis. Ah, é capaz. Deixa ela bem barriguda. X. Centenas de gnus. Então, estamos no Simbavati. Ainda bem que digital a gente bate quanto quer, né? Se fosse de filme, a gente batia uma, duas, pra não estragar, não gastar. A gente brinca. Depois escolhe. Meu filhinho. E, estando na África e no Serengeti, temos que fazer uma experiência de avião, de balão. Nós estamos aqui no Serengeti, que em língua Maasai quer dizer as planícies que nunca terminam. E aqui com o sol nascendo. Então, as vistas lá de cima, com o sol nascendo, as manadas lá embaixo, e a Rosa, uma espanhola maravilhosa que foi nossa capitã, que nos recebe com champanhe. A nossa mais jovem viajante, a Eduarda, entre um balão e casa, essa leoa que nos dá esse show.
This is cool. You can take my picture. Vou para mais longe. Beleza. Vou para mais longe. As acácias, o tsetse, um dos antílopes, o hipopótamo, 3 toneladas, uma pele muito sensível, então ele tem que passar a maior parte do tempo na água e, ao entardecer, ele sai para pastar e ele consome 200 quilos de gramas por dia para manter o porte. Seguindo pelas savanas, mais antílopes, leões, e aqui então nós vimos uma leoa com seus filhotes, ela recém-alimentada. Wako pale, wako hapa. Hatujui mahali watoto wapo mazee. Hata si hatujui maana maelezo yenu wamekaa Shagalabaga. Njoo huku maana watoto kumbe hapo hapo. Washuka chini njoo kwenye gari ya simu. Utaliwa kipoka wapi? Watoto wako mbele yako tunataka watoto. Mimi najua watoto wako hapa. Mimi najua wako hapo. Ile pale. Rudi nyuma kabisa maana watoto wako hapa. Porque o outro carro chegou e ela tem que se mover. So she's the one with the cubs because I can see the teats are full of milk. She's nesting them. Yeah. The teats are full of milk. Precisamos escovar os dentes. So maybe she's gonna call them out for nesting. It's gonna be one. Não é tuf que ele falou tits. Maybe 2 months to almost 3 now, where they can learn how to eat the meat. Look at how the mama is looking, huh? It has to be something going on there. Beautiful. You guys are so. Olha os filhotinhos. See the beautiful cubs. Oh, they are so cute. Eles vão passar aqui. Yes. Aqui, olha. O caminhar deles. É igual o desenho animado. Uma trotinha, né? You can see the cubs are walking and. E aqui nós, feliz da vida, vendo os leões, leoas, guepardos, elefantes, chitas, todos os tipos de antílope. Então o Land Rover, né, ele tem esse esquema de cadeiras subindo, que nem o auditório, né, de forma que todo mundo tenha ótimas vistas. E sempre olhar atento para possibilidades de vida selvagem. As zebras e o povo maravilhoso que nos recebe sempre com tanto carinho. Nós tínhamos eles contratos maçais para fazer a segurança nos lodges, porque são lodges dentro de um grande parque nacional, como eu falei, não tem cerca, né? Então, à noite, nós sempre temos que caminhar da nossa cabana até a parte principal, acompanhado pelos maçais. Isso aqui do lado de casa.
Simba. O aeroporto, vocês estão vendo aí todas as instalações do aeroporto de Icona, no Grumete. As crianças que vieram se despedir da gente. Eu aí com uma turma inteira de sexta série. O nosso piloto. E olha só que bacana esse sobrevoo de 15 minutos aqui em alguns segundos para você. E daí chegamos no crème de la crème, o mais cobiçado dos parques da Tanzânia, que é o Serengeti. E que a fama por merecer. Então a gente desembarca, o lodge que nos recebeu, que é o Taça, vem nos buscar, e vamos partir para mais um transfer. Então, embarcando para mais uma aventura no Serengeti, o grupo do Albright e o grupo do Eric. E como vocês sabem, nenhum transfer é só um transfer, nós vamos ter um Game Drive to Taça. E eu, quando falei essas palavras, não imaginaria que seria tão impressionante como acabou sendo. Então, nós entramos no Klein's Gate, dentro do Serengeti. They can be brother from another mother. This is why they're different in size. Tem um casal perto. Anymore. It's like the end of it. And you see some fresh cut on the shoulder? You see it? Yes. Yeah. So probably was fighting with another male. Yeah. Oh, so cute. Yeah. So cool. Sit, sit, sit. Sit, please sit. Yes. Nossa casinha. Escutando os barulhos aqui do lado de nossa casinha. Provavelmente um elefante. Estamos aqui no Serengeti, no Taça Lodge. E seguindo, vendo essa riqueza da natureza. Younger man, not a full grown one.
Deixa eu escolher alguma coisa, entende? Isso é muito legal isso. Yeah, so I'm gonna just move so that the other group can see, okay? Ok. Ela normalmente caça de uma forma solitária ou em pares. E diurna, né? Porque ela precisa ter esse campo de visão para fazer o ataque. E a diferença do leopardo é essa lágrima escura que ela tem, e os spots são mais arredondados. Avestruz, mais leões, aqui uns leões, as leoas com caça, saboreando um gnu fresquinho. As gurias impressionadas. Até o Ranger. Mais um dia termina com esse pôr do sol maravilhoso. E à noite, um show felino novamente. Um leão com sua juba fantástica de presente para gente. Por que tantos leões, né? Tem 4.000 leões no Serengeti e 75%, ou seja, 3.000 deles no Northern Serengeti, né? Então essa é a região com maior possibilidade de ver felinos se alimentando, caçando, se reproduzindo. E aqui uma das presas fáceis, né, que é os gnus. Normalmente um gnu menor, ou quando um gnu se separa do grupo. Os antílopes mais antenados, quando eles se dão aviso entre eles, os gnus aproveitam para fugir também. E olha aqui, a gente vê um grupo de 18 girafas num local onde a gente tinha parado para fazer tomar o café da manhã. Conferência de girafas. Aqui nós temos umas 12 girafas reunidas nessa parte do Serengeti, na região norte, quase na fronteira com a Quênia. Daí os antílopes, e vamos deixando o Serengeti, voamos via Arusha para Zanzibar. Porto de Zanzibar, com ferries para Ilha de Pemba, avenida aqui costeira, os prédios de Stone Town, tombado pelo patrimônio histórico, pela Unesco, essa antiga ilha cuja é uma combinação de culturas do povo bantu, persa, iemenita, português, omanita e inglês, e que compõe a língua Swahili, que é da língua entre o comércio da costa e a África. Então o Swahili inicialmente era falado aqui em Zanzibar e ao longo da costa da Tanzânia, do Equador, do Quênia, e hoje é a língua oficial da Tanzânia, utilizado no Quênia, e língua oficial em Uganda. Mas, como toda língua que é feita de combinações, hoje em dia o Zanzibar raiz aqui o Swahili raiz aqui de Zanzibar é diferente daquele falado
na parte continental. Então, a Ilha das Especiarias, Olav, que foi nosso guia na Península Arábica, se reencontrou conosco. Aqui, a Igreja Anglicana, o Mercado dos Peixes, a praça, a antiga Praça dos Escravos, de Comércio dos Escravos, porque além das especiarias, durante um século e meio, era o comércio de escravos, foi a base da economia local. A escultora sueca Clarice Sornas, em 1998, construiu essa memória da escravidão, onde mostra, né, os escravos, e o título é Soambombo, que é o porto de onde eles embarcavam no continente e eram levados para cá, porque Zanzibar foi durante o século 17 e 18, né, o grande centro de comércio de escravos da África Oriental para as Ilhas Reuniões e Maurícios. Aqui, mercado de peixes. A gente está no mercado do peixe de Zanzibar. Olha só o tamanho dos peixes. É uma ilha, então vive também da pesca. E o que eu gosto mesmo é do mercado em geral, né? Então, as cenas do mercado com as suas frutas, hortaliças, legumes, né? Nessa ilha chamada Ilha das Especiarias, cravo, canela, noz moscada, né, eram cultivadas aqui e abastecendo os mercados no Oceano Índico. Então esse aqui é o grande mercado de Stone Town, em Zanzibar, que é a parte antiga da cidade. Aqui em Stone Town vivem 18 mil pessoas e 800 mil na parte nova. Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde do ano 2000. Construções remontam ao período português de 1503 e depois tomado pelo sultanato de Omã, e que prosperou de 1800 até 1909 com o mercado de escravos. Bárbaro, né? Zanzibar é desses nomes que sempre esteve no meu imaginário, ir para as ilhas, para Zanzibar, de Simbal Marujo, de Fred Mercury, né? E as portas de Zanzibar, todas entalhadas de madeira, né? Que é uma marca registrada da cidade. Zanzibar tem status diferenciado. Em 61, a Tanzânia ficou independente do Reino Unido, né? Em 63, a Zanzibar ficou independente, declarou sua independência. Em 64, eles fizeram uma união, então uma confederação da Tanzânia continental com a Tanzânia insular, né, com o arquipélago de Zanzibar. São 5 ilhas, né?
Não, é uma meia centena de ilhas, sendo 5 ilhas habitadas. E se vai a Zanzibar também em função as águas cristalinas. Então, a gente percorre a ilha, a maioria é muçulmano, enquanto que no continente a maioria é cristão, aqui na ilha 90% é muçulmano, porque foi parte do sultanato de Omã durante vários séculos. Lembra muito Bahia, né? Então, como seguindo o Islã, né, as vestimentas femininas seguem o hijab, né, que é vestir-se moderadamente. E aí, estamos navegando aqui. Sundown é a embarcação tradicional aqui de Zanzibar. Milênios controlou o comércio marítimo aqui do Oceano Índico, entre a costa leste da África e o continente indiano. Olha só os diferentes matizes de azul do Oceano Índico, o manguezal, as praias, areia fina, os bancos de areia. Então, a Tanzânia é fascinante. Nós temos toda a vida selvagem das savanas e depois essa maravilha do mar, né? E toda uma estrutura fantástica que nós estávamos do Zanzibar Gold Experience, povo Maasai ali acompanhando o pôr do sol, as belas meninas. E eu queria só fazer mais alguns minutinhos de vocês para mostrar rever aqui os filmes, os vídeos principais. You can see them seven. Another one is lying behind. You can see two young males. Aí, ó, tem 2 jovens leões. Yeah, the 3 young males. One is there, the other one there, and the last one is a male. So 3 males and 4 E tem mais females. macho atrás que é moço ainda. Não é leão, é macho. E esse aqui da frente também, ó, é um jovem. E ainda tem mais lá atrás outro leão. So the one in the middle. É um grupo. And they are from the same mother. The 7 All lions. of them? Yeah. Quando tem Sim, um grupo mãe. assim, eles querem da mesma mãe. Tudo irmãozinho, então. Ele diz que quando tem um grupo assim, é da mesma, são filhos da mesma mãe. Eles estão procurando caças, né? Estão só passeando. Esse aqui é um leão jovem, né? Esse é um leão jovem? Não sei. Eles querem o último? This is the lion, a young male. Yes, Atrás a do young male. focinho dele ali agora, sim. ó, passando ali. Ó. Ainda não nasceu a barba. So they are probably around 3 years. The lions. Yes. Yeah, they are 3 years old. So they are still young. Still having the chance and time to learn the strategies, techniques to hunt, the survival techniques. So that's why you can see them still living in a group. E aqui os hipopótamos.
E olha, uma galera embaixo dentro d'água e uma galera fora. Olha que bonitinho aquele bebezinho do lado da mãe. Aí, tá com a caneca do Beto. E outro aqui dentro, ó. Outro que tá levantando aqui, Beto. São 3 aqui, ó. Ele vai descer? Vai. Desse jeito que você chega. Nossa, é a mamãe e o bebê lá, né, Beto? Tem um grande e um pequenininho lá. Ai, que bonitinho. Mais uma, peraí, mais uma. Ah, mas você não foi. Eu vou ver ele, né? Não, não, eu não bati ninguém. Sim. Tipo assim, ele só olhando, gente. Assim. Só olhando. Esse vai vir para nós. Ah, você fez só um pouquinho mais pra trás para ele passar. Agora sim. So yesterday during the night. Agora sim. Ok. É um gatão lindo. Não te dá vontade de botar no colo? Nossa, Não, desse tamanho não. Você tira tudo aquela. Bem da minha filha. Eles passaram um pouquinho. Yes. E E aqui um backstage. A família Della Justina, a Duda com as crianças. E aqui, últimas cenas, eu e a Lisete na nossa cabana Maasai, a Márcia no balão, a Ide embarcando, as Della Justinas, a minha querida Renata, em Ngongoro. E com essas cenas a gente termina essa apresentação e desejo, então, interrompo aqui para a gente conversar e queria convidar vocês a darem suas impressões dessa viagem fantástica.
Lenita, você que está aqui na tela, o que tu achou do mundo fantástico da África, né? Gosto assim, Beto, eu gosto assim de ver os teus filmes, as tuas apresentações. Eu não gostaria de estar lá, não. Eu Eu ia sou muito cidadina. não ia se sentir tão confortável, né? Não, não ia, não. É isso aí. Mas eu Então, adoro. valeu. Thierry, você que é nosso grande viajante aí. Thierry não saiu. Casal Saft, libero. Olha, Beto, eu sempre pensei que eu teria medo de fazer uma viagem como essa, e não aconteceu. Em nenhum momento, nem quando a gente presenciou ali o banquete das leoas, eu senti medo, eu só senti admiração, profunda admiração. É uma experiência que eu desejo para todos os que estão assistindo aqui. Não tenham medo de ir para a África, é uma coisa que vale a pena. Profunda imersão na natureza, uma coisa maravilhosa. E como ficou bonito esse registro, né, Emi? Eu fiquei. Ah, Hoje, eu, agora, eu não olhando de uma forma organizada, ficou tão bom, né? ficou, eu não desembarquei ainda, Beto. Continuamos viajando, né? É, O que é impressionante, Beto, que a gente vê no cinema, ou na TV, o Geographic Magazine, todas essas ações que ocorreram na África, é muito impressionante. Mas estar lá, do lado dos bichos, eles caminhando a 2 metros do jipão, olhando para a gente muitas vezes, os elefantes da mesma forma. É uma coisa assim, fora de série. É uma sensação única, exclusiva, estar presente lá. É E isso. eu recomendaria para quem pudesse, mais cedo ou mais tarde, fazer esse tipo de viagem. Essa imersão na natureza é impressionante. Muito Amei por demais. queridos casal Saft, comemoraram, não, já fizeram o preparativo dos 60 anos de casamento do topo do balão, né? Em sobrevando Safaris, né? Muito bem festejado. Então, gente, eu queria agradecer a presença de todos, desejar uma boa semana e nos encontramos no próximo Beto no Mundo, onde eu trarei as novidades dos fiordes da Noruega. Um abraço.